gente, tudo bom? Eu sou a Mariana, redatora na Shoot the Shit, e eu tô aqui com o resto das meninas da Shoot the Shit, que são incríveis. Essa ideia de fazer o podcast só com as moças surgiu, na real, numa mesa de bar com a Manu e a Pri, e a gente tava conversando muito sobre várias coisas da vida, daí a gente ficou, a gente podia muito fazer um podcast só sobre isso. E aí surgiu. Daí agora vocês vão se apresentar, né? Oi pessoal, eu sou a Manu, também sou redatora e tô muito feliz de estar aqui com as gurias pra conversar nesta manhã de terça-feira. Oi pessoal, eu sou a Fran, faço planejamento e atendimento na Shoot the Shit e hoje faz um bonito dia de sol. Eu sou a Pietra, eu faço parte da parte de criação e arte da Shoot the Shit. E é isto. Meu nome é Priscila, eu sou designer e algumas outras coisas que eu ando tentando descobrir na vida, na Shoot the Shit também. E é isso. Top. Eu acho que a gente pode começar meio que comentando, né? Sobre o fato da Shoot the Shit hoje ter o maior número de pessoas que já teve em toda a vida e 5 dessas pessoas serem mulheres, e cá estamos nós. Foi uma das primeiras coisas que eu me liguei assim quando eu entrei. Eu achei muito legal ter um público feminino tão grande. Uhum. Sim, quando eu comecei a estagiar com publicidade, eu acho que o momento que mais me chocou foi quando chegou março, no Dia da Mulher. E aí era campanha, né, pro Dia da Mulher. E as 2 mulheres estavam lá, a nossa opinião não valia. E tipo, não, o que a gente tá fazendo tá muito esquisito. Vamos dar Feliz Dia da Mulher pra todas as pessoas. Foi isso, tipo, que saiu, tá ligado? De campanha. Tipo, pra todo mundo que acredita que mulher pode, não sei o quê. Feliz Dia da Mulher. Eu fiquei, gente, não! Vocês não entenderam nada sobre o Dia da Mulher. Vamos fazer de novo. Mas... não sei, eu queria saber de vocês se teve algum momento que vocês... se teve, tipo, algum momento que vocês tiveram um estalo, assim, e perceberam o que é ser mulher no mercado de trabalho. Depois que eu fui trabalhar com criação mesmo, no escritório, a maioria tinha mulheres, só que, de novo, a maioria homens, e é muito engraçado como a ideia a massa de homens no escritório, no mercado de trabalho é o padrão, é o normal. Tanto que quando tem um escritório que tem mais mulheres, tipo a Shoot the Shit, acaba saltando, sabe? É muito engraçado essa ideia de, isso aqui é ok, isso aqui é porque tá estranho, ou porque cederam, ou porque estão dando cota, sabe? E acho que o meu estalo foi quando, naquele momento trabalhando lá, quando muitas pessoas estavam trabalhando comigo, saíram, eu fiquei sozinha na criação. E como eu era tratada como sabia menos, fazia menos, mesmo que eu tivesse com um nível de experiência e acadêmico muito próximo ao outro guri que tava, assim. Então foi o primeiro momento que eu senti assim, pode crer. E aí depois em seguida, tanto que eu saí e eu fiz entrevista pra pessoas pra minha vaga, e o guri que entrou na minha vaga em 2 meses já tava com cargo de confiança, ganhando 3 vezes mais que eu e meio que sendo um wannabe sócio, e ele entrou meio que pra cobrir o que eu fazia e ficou brother muito mais rápido, sabe? Sim, eu acho que esse é um clássico, assim, né? Principalmente no mundo do trabalho, de os caras serem, às vezes, muito medianos e sempre se portarem com uma segurança como se eles fossem realmente, tipo, especialistas em alguma coisa, ou com essa segurança de que, eu realmente sei de tudo e o que eu falar vai ser muito foda, ainda que ele não esteja num espaço tão elevado assim, ou enfim, sempre é muito mais fácil para eles, né? Eu tive muita sorte, na real, de todas as minhas experiências de trabalho foram em espaços onde majoritariamente trabalhavam outras mulheres, mas sempre tive o contato eventualmente com os caras. Já trabalhei assim, em algumas áreas diretamente, sendo minha dupla assim, de trabalho, cara. E isso é engraçado, né? Agora que eu me dei conta disso, na verdade, porque eu trabalhei em vários lugares que eram majoritariamente mulheres, mas a minha dupla de trabalho, assim, tipo, era geralmente um homem. E aí na Shoot the Shit também tem isso, né? Que é o Arthur, no caso. Mas tive sorte também de serem sempre caras
que foram super legais comigo, mas sempre reconheci muito essa facilidade do outro lado, assim, enquanto que eu via que eu me colocava de uma maneira muito mais insegura. Para eles, o que eles faziam sempre era muito mais fácil e eles conseguiam caminhar por esses campos até, e como sempre foi um trabalho de falar com públicos externos também da empresa, de sempre ter um jogo de cintura muito mais... Com certeza, eu acho que isso é cultural, né? Os homens são treinados para isso, os homens sobem na árvore, eles trepam no trepa-trepa, eles brincam de luta, eles falam mais alto, eles não têm problema com se machucar, se sujar. Botam o dedo no nariz. E tudo bem, então isso com certeza traz uma quebra, uma ruptura do que é perfeito, do que é ideal, da imagem do outro perante a mim, que reflete na vida adulta, assim, claro que não são todos, né, não são todos os homens que passam por isso e todos os homens são seguros, mas às vezes eu penso que eles nem sabem, tipo, eles nem percebem que eles têm essa segurança e já passei por situações de assim, mas como assim tu não tá segura também, sabe? Como assim? Vai lá e faz, vai lá e toma frente, não é bem assim, acho que é um problema interno da mulher ter que se colocar, porque tem um monte de coisas por trás disso. E também um problema da escuta, assim, dependendo do cliente que tu tá, dependendo a pessoa que tá do outro lado, de olhar pra ti e dizer, mas essa guriazinha aí, o que ela quer vir aqui falar comigo? Cadê o teu chefe, sabe? Já passei por situações assim, e já passei por situações também de... Sempre tive um chefe, homem, e na maioria das vezes um chefe, não um líder e nem um companheiro, assim, de trabalho. E até de situações de, da pessoa falar com uma outra pessoa pra falar comigo, assim, sabe? Quando alguém fala contigo olhando pro outro, assim, mas olha aí, ó, o que ela tá fazendo. Tipo, como se eu fosse mesmo só uma guriazinha no trabalho, assim, na pior das imagens, sabe? E é inacreditável isso. Sim, e se tu for ver, se baseando em qualificação, em termos de dados do próprio IBGE, eles mostram que o número de mulheres com superior completo e tal, se tu for levar isso em consideração, é muito maior do que o de homens. Tipo, homens é 15% com superior completo, ou até, eu não lembro exatamente os dados, mas o número de mulheres era muito maior e isso não é levado em consideração. E utilizam isso como uma justificativa, assim, os homens utilizam, que a formação é importante para contratos e vagas melhores, só que se tu for de fato levar isso em consideração é mentira, sabe? Sim. Não que eu considere isso muito importante. Tem uma teoria que eu tenho, assim, eu não procurei nenhum dado, isso é muito baseado no que eu acho, mas tenho quase certeza que se eu procurar alguma coisa vai confirmar isso aí. Que é essa ideia de que parece que, não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas que, por exemplo, dependendo do homem, se ele nasceu já numa família ok, com as oportunidades ok, não digo nem boas, digo ok, parece que é muito fácil a qualquer momento, 18 anos, conseguir um cargo de gerente em qualquer lugar, porque ele é homem e homens lidam com gerências, assim, sabe? A experiência que eu tenho, pelo menos na minha família, assim. Meu padrasto, por exemplo, é um desses, sabe? Que, ele não tinha experiência de trabalho, mas ele era homem, de uma família ok, tinha uma imagem ok, e é muito fácil só chegar e conseguir qualquer cargo de gerência, esses cargos genéricos, no sentido de algum nível de liderança, sabe? Tanto que, sei lá, às vezes vou ver entrevista lá... Era alguma entrevista com algum candidato à presidência no primeiro turno ainda, que um dos caras lá era um senhor lá, mais velhinho, que falava... com 18 anos eu já tava com cargo de gerência não sei lá onde, e parece que tem essa predisposição a só chegar em qualquer cargo, porque ele é homem, ele tem terno, ele fala bem. Eu acho que até por questão de imagem, assim, eu vejo até no meio da arte... caras que fotografam se conseguem se vender muito mais por questão de postura, parece que fica com uma imagem mais profissional, não sei, enxergam com mais segurança. Eu tenho
vários exemplos de pessoas que nunca tinham se linkado ao meio de foto e vídeo. E conheço minas que estão trabalhando nisso há muito tempo, são muito boas, e daí um cara vai lá, pega uma câmera, começa a aparecer em Instagram e coisinha com uma câmerazinha, se arrumando bonitinho, papum, uma semana depois já tá, sei lá, estagiando na Zeppelin, sabe? Uns negócios assim. Por questão de imagem mesmo, por questão de se sentirem mais seguros a se impor a este papel de liderança mesmo. E isso é uma coisa muito louca, porque na minha família sempre quem foi líder, eu demorei muito pra enxergar essa coisa de machismo e desigualdade na área de trabalho, porque as líderes da minha família são tudo mulheres, assim. Tipo, a minha avó era totalmente líder dentro de casa, o meu avô não tinha nem voz, ela fazia tudo. Até era um pouco machista, porque ela fazia tudo mesmo, tipo, casa e trabalho também. Só que era um negócio assim, tipo... tudo era uma decisão dela, até termos de gastos, dinheiro. Ela nunca dependeu do meu avô, sempre trabalhou por conta própria, assim. Ia viajar sem ele questionava, ela ia. Então, ela sempre teve uma voz bem forte dentro de casa, num tempo que era mais complicado que hoje. E a minha mãe sempre foi muito a líder dentro da minha casa também. Porque, assim, o meu pai, ele é um cara muito de boas, ele é surfista, ele sempre teve uma posição mais meu amigo, assim. E a minha mãe era que ia viajar, trabalhava e era gerente, não sei o que. Então eu sempre enxerguei as mulheres, nunca vi esse posicionamento de homem liderando na minha realidade. E daí quando eu saía, por exemplo, na escolinha e tal, eu já notava e questionava. E eu lembro que eu questionava muito, tipo, brigar assim com um colega mesmo, porque eu posso fazer as mesmas coisas que vocês. E eles falavam, tipo, usavam dados de, é só tu ver quantos homens têm artistas famosos, quantos jogadores são famosos homens. E daí eu ficava muito mordida, porque se tu for pegar dados, realmente, sabe? Eles podiam usar isso. Tá, se pá, homens são melhores. Só que a gente esquece que, por exemplo, como é que vão ter grandes dados de mulheres se a gente conseguiu os nossos direitos, até tipo direito de mulher escrever, foi quando? Foi, sei lá... Ontem. Ontem. As mulheres tinham que pedir direito para escrever e para, se fossem expor o que escreviam, tinha que ter uma assinatura do marido permitindo. Então, é óbvio que eles iam ter mais dados de homens ocupando esses lugares, né? Porque esses espaços sempre estiveram ali pra eles. Exatamente, tipo, e a gente começou, sei lá, ontem, a poder ocupar isso. E eu acho também que a questão salarial muitas vezes acaba virando tabu, né? Porque, tipo, eu reconheço que mulheres ganham menos que homens desde o ensino médio. Só que aí eu nunca encarei isso, sabe? Até que quando eu saí daquela minha primeira agência, o jovem que ia entrar no meu lugar me chamou pra conversar sobre a vaga e ele falou, tipo, porque eu achei o salário meio ruim, né? Aí eu, quanto que eles te ofereceram? Eles estavam oferecendo 25% mais do que eu comecei ganhando. Nossa, mentira. Passei por uma situação. E aí ele falou, porque eu achei ruim, o salário era baixo. Daí eu falei quanto eu ganhava na época. Ele falou, nossa, como é que tu aceitou isso? Não sei o que, eu tentei argumentar e eles falaram que não, sabe? Então, eu sou mulher. Eu acho também que eles levam muito em consideração, sei lá, isso que a Manu tava falando antes de, porque eles acham que a gente é menor, que somos mais infantis, de repente, tipo, olha como ela é pequenininha e fofinha e ela não vai me enfrentar e não vai, sei lá, tomar posição sobre os direitos dela. E às vezes a gente acaba se silenciando, né? Ainda que tu tenha a maior insegurança do mundo, tu tem que estar te colocando ali, mesmo que tu não esteja sentindo isso por dentro, tu tem que te colocar de uma maneira, tipo, não, eu sei o que eu tô falando, tipo assim, sou foda mesmo, tem que se... Isso é muito complicado, né? Tipo, a questão de segurança da mulher, ela, não só nos campos profissionais, mas acho que em todos os campos da vida,
tá muito atrelada à ideia de feminilidade e construção de imagem de gênero, sabe? Isso é muito, muito forte, assim. Tu vê isso reduzido, por exemplo, as roupas que vendem para as mulheres, a imagem que vende para a mulher, imagem que tu vê mesmo, assim, sabe? O que a gente consome, o que a gente veste, o que a gente come, parece que tudo é posto nessa caixa da fragilidade, sabe? Em níveis diferentes, mas... Então, assim, é uma coisa muito maior, muito grande, e é uma força diária, tipo, que nem isso que a Fran falou de se impor, é uma coisa que, seguindo o que a Amanda falou, os homens não têm ideia, não sabem o que é isso, que é ter que lutar diariamente pra tu conseguir simplesmente se sentir bem a respeito do que tu quer fazer, o que tu vai falar, ou como é que tu vai agir, sabe? Porque isso que a Mara comentou de ser pequenininha e frágil, e aí eu não sou um cara alto que tô numa camisa de botão e num terno, ou numa, sabe? Sabe? Isso transmite muito mais seriedade, assim. Sim, e isso é muito construído. Tipo, questão de insegurança é muito difícil lidar. Isso que tu falou de estar numa reunião só com homens, assim, eu acho impossível eu, nessa posição, me sentir segura o suficiente pra me impor, assim. Teria que ser uma construção muito bem trabalhada. De eu teria que realmente respirar fundo e falar, entendeu? Se eu estivesse no meio com tantos homens, assim. O meu último trabalho era só eu de mulher, eu e mais uma. E eram só homens no escritório, e eram muitos homens no escritório. E eles ficavam falando sobre coisa de homem, não sei o quê. Tipo, eu não tinha nenhum assunto com eles, porque além de homens, eles não eram homens muito desconstruídos. E eu notava muito isso, assim, eu não tinha voz nenhuma lá dentro, nenhuma. Tipo, eu era só uma estagiária mesmo, assim. E ideias básicas de, sei lá, no dia do orgulho gay fazer alguma coisa relacionada a isso, era totalmente ignorado, sei lá, pra falarem de LOL, sabe? Então, tipo... E acho que a gente também tem que tirar, tipo, esses lugares que a gente tá falando muito também de uma mudança de comportamento nosso, assim, da gente, de como a gente trabalha pra se sentir mais segura, de se impor de uma maneira mais séria e com tamanha segurança. Mas eu acho que é um exercício deles também, de tipo, pô, baixa tua bola e ao invés de eu ter que me sentir segura chamando outras minas pra reforçar a minha voz, bota tu do meu lado também, sabe? Tipo, olha pra o que eu tô falando e puxa uma frente também, tipo, bota fé, saca? Eu acho que eles têm muito essa coisa de, vem aqui, brother, vem aqui, não sei o quê, e puxar uns aos outros, e cria também mais essa força entre eles, quando na verdade eu acho que eles têm que também, tipo, pô, vamos botar fé no outro lado também, vamos chamar, tipo, façam vocês o exercício, sabe? Não é sempre a gente também que tem que estar nadando ali pra chegar até lá, pô, baixa a guarda, se coloca aí também nesse lugar. Eu acho que são vocês, na real, que tem que mudar do que a gente ficar sempre... Nessa área da criatividade, eu sempre tive diretores de criação, nunca diretoras de criação. Tive chefe também, Nunca tive diretora de criação. E é muito louco porque eu sinto... Sempre me dei bem com eles, mas também sempre senti que eu era ou a protegida ou, assim, um futuro crush, assim, sabe? Tipo assim, tava sempre nessa condição total. De, ou o cara tá querendo me levar no papinho dele, assim, porque, ele é publicitário, ele é muito moderno, ele é muito inteligente, ele é muito rápido. E aí, enquanto eu servir pra ele, ele vai me dar corda, mas quando eu não servir mais, ele me descarta. E, tipo, é muito engraçado isso, porque parece um relacionamento amoroso e, na verdade, é um relacionamento de trabalho. Ou eu sou protegida, então eu falo com ele, mas ele me protege do resto, assim. Daí eu fico como essa pessoa protegida atrás da imagem desse cara. E, assim, eu acho que quando eu entrei na Shudeshita, a Shudeshita estava buscando ter mais mulheres na sua história. Eu fui a segunda mulher que entrou, a primeira foi a Dai. E eu lembro que essa ideia, assim, no início eu pensava assim, por favor, né? Só agora que vocês perceberam isso. E ao mesmo tempo questionava, mas... A Dai falava muito isso, mas eu acho que a gente tem que evoluir o discurso para além dos gêneros. E realmente, eu também acho e sonho com esse mundo que a gente vai poder evoluir o discurso para além dos gêneros. Só que como a gente precisa
juntar os nossos direitos ainda muito primários, ainda muito iniciais, é fundamental esse processo, sabe? E eu acho que isso de dar espaço para a mulher falar, dar espaço para ela agir, para ela empreender, para ela liderar as suas ideias, os seus projetos, isso é fundamental, assim. Eu acho que é um processo de desconstrução que aconteceu e acontece dentro da empresa que a gente está hoje. E é fundamental para a existência da humanidade, da mulher no mercado de trabalho, sabe? Então, é como a Fran estava falando. A gente já passa por um processo pessoal e interno de desconstrução, de despertar para que esse ambiente aqui pode estar me oprimindo, eu preciso encontrar minha força, eu preciso acreditar em mim, eu preciso me colocar melhor numa conversa, numa reunião. E também do mercado dos homens do mercado abrirem esse espaço e confiarem, e não ser só cotas, e não ser só agora é moda, então vamos botar uma mulher ali pra mostrar no nosso Facebook, a gente... Só que daí no dia a dia, no almoço, uma mina fala no almoço e ninguém continua a conversa, sabe? Tem que levar no talo isso. Eu acho que é isso que diferencia uma empresa da outra, um grupo do outro, e isso é fundamental. Sim, eu noto essa coisa de dar voz à mulher e levar em consideração o que ela fala. Eu noto que às vezes não é nem na maldade e o homem nem se dá conta de que ele necessita mostrar que sabe mais ou precisa te ensinar alguma coisa. Sim. Tipo, um dos meus melhores amigos, ele não faria isso na maldade, e eu noto que muitas coisas que eu falo, ele precisa complementar. Tipo, não sei, vamos fazer uma festa tal com o nome tal. Daí ele precisa, esse nome tem origem não sei o que, tipo, eu sei, tu não precisa me ensinar, entendeu? Nossa. Mas tu tem certeza? Porque eu lembro que em 1900 e tantos esse nome... Sim, para de mostrar que tu sabe, entendeu? Tipo, chega. Não, e eu, que não é na maldade, eu fico mais irritada ainda. Tipo, porra, vocês são muito construídos assim. Que Teve um acontecimento assim, incrível no meu último estágio. Que eu tava conversando com um cara que trabalhava comigo sobre alguma coisa, que eu não lembro o que era. E aí ele simplesmente começou a me explicar aquela coisa, sendo que eu que tinha puxado a conversa, ou seja, eu sabia do que eu tava falando. Ele começou a me explicar e eu fiquei, Aí ele, desculpa, se eu estiver fazendo mansplaining, me avisa, porque mansplaining é quando um homem começa a ficar... E aí eu fiquei, tipo, olhando pra ele, não estou acreditando no que está acontecendo. Eu acho que agora puxando o que a Pi falou e que a Mari falou, abrir esse momento de... Momentos no trabalho que alguém tá explicando uma coisa que é óbvio, sabe? No meu último estágio... tinha um estágio no meu último emprego, eu tava fazendo uma marca pra uma arquiteta, tipo, e aí eu tava procurando referências de estilo de arquitetura pra fazer um link, pesquisa, não sei o quê, e aí eu tinha visto uma referência de um arquiteto modernista, não vou lembrar o nome, era um nome norueguês bizarro, não vou lembrar. E tinha uma casa que era muito foda, que era muito estilo contemporâneo, assim, de hoje em dia, tipo, dos dias de hoje. E ela é uma casa de, sei lá, 1920, sei lá, era muito antiga. E aí eu mostrei pro designer que trabalhava do meu lado, assim, tipo, olha só que massa. Isso aqui e tal, o cara fez em tal ano, ele... Tu vê, né? Isso aí, sabe o que se chama? Isso aí é Bauhaus. E eu fiquei tipo, caralho, eu tô me formando em design, tu real vai me explicar isso, sabe? Tipo, de um jeito muito no deboche, assim, tipo, é óbvio que isso aí, até parece que tu não viu isso aqui antes, sabe? Só um pouquinho. E isso é direto, assim, em outros lugares que eu trabalhei, sabe? Uma das coisas que faz eu me sentir quando eu tô lá na Chute é que eu não sinto isso, assim, mas... Sim. Porra! Eu fico muito irritada. Só de lembrar das situações, eu, tipo assim... Começa essa mesma pessoa, assim, fechar um arquivo e a pessoa ficar debochando de um método diferente que eu tava usando, porque ele era o dono dos métodos e o rei de tudo que sabia. Sim. Não! E o meio da arte, eu acho que talvez por não ter nada... de regulamentação, assim, por exemplo, foto, vídeo, não tem um padrão de salário, nenhum padrão construído de como esse trabalho tem que ser.
tem uma diferença, posso estar falando besteira, mas uma diferença em salário e quanto a pessoa acha que tem que pagar para esse profissional maior ainda, porque é uma coisa totalmente pelo que tu vê, assim. Sim. Por exemplo, para essa pessoa eu posso pagar só 500 pila e para essa eu posso pagar só 2.000, porque não existe... Só 2.000. Porque não existe nenhuma regulamentação. E eu vejo homens fotógrafos, tô falando da área que eu trabalho, assim, mais, ganhando muito mais. Tipo, muito mais mesmo, assim. E se tornando reconhecido muito mais rápido. E isso é muito bizarro. Eu já passei por uma situação que foi a primeira situação que eu realmente notei, assim, meu Deus, não acredito que estou vivendo machismo. E que foi, eu tava com um amigo meu, que é fotógrafo, almoçando, e eu recebi uma proposta para fotografar 5 festas por R$200. E daí eu fiz um cálculo e dava menos do que, tipo, 40 pila por festa, sabe? E eu fiquei, mano, vocês estão perdendo a noção, Adri. Fora. E o meu amigo tava do lado e recebeu uma mensagem da mesma pessoa, oferecendo muito mais dinheiro. Nossa, inacreditável. E Totalmente acreditável. Ele era ótimo, só que ele A tava gente quer recém não acreditar. começando. Ele não tinha nenhum portfólio de fotografia de festa. E eu só faço isso. Eu tinha um portfólio. Tipo, adoro esse meu amigo, ele trabalha muito bem. Mas foi muito bizarro. Até ele ficou tipo, o quê? Gente, por que acontece isso? E mesmo assim, foi injustíssimo o valor, assim. Mas há muito tempo atrás, quando não tinham se tocado de... É porque, assim, há muito tempo atrás, enxergavam as mulheres como um grande poder por darem à luz e, tipo, eles só existem por causa nossa. E daí, em algum momento, eles tiveram um clique de, tipo, mas ela só engravida por causa do meu pau. E daí eles começaram a se pôr nessa posição de domínio, tipo, que o real poder era deles. Coitados, mas... Não, e isso que a Flor falou, esse sistema, essa ordem de como é que as coisas acontecem, hoje, não sei se hoje em dia tanto, mas acredito que ainda exista, ela é uma manutenção do sistema capitalista quase, porque, tipo assim, é esperado que, tipo assim, é bom para várias situações de emprego e de mercado que o homem tenha sua mulher que cuide do seu bem-estar, da sua comida, do seu descanso, para que ele consiga prover bem no trabalho, sabe? É quase uma expectativa que a mulher fique nessa posição de manutenção pro homem atingir aquilo que ele quer, sabe? Isso aí é louco, porque até hoje tem gente que pensa assim. Tipo, eu vi um post esses dias que era uma mulher, era um vídeo, não lembro de qual político, se pá, era até do Bolsonaro, sendo apoiado pela mulher dele, se pá do Bolsonaro, não, porque eu acho que a mulher dele brigou com ele, mas enfim. Eu brigaria. Eu brigaria também, bastante. Mas eu também Nossa, eu nunca teria. Eu acho que eu não Aquela pele podre. Eu não ia chegar nesse ponto. Que era uma mulher apoiando o seu marido político e uma mulher de, sei lá, ela não era muito velha, era até nova, de uns 40 anos, compartilhando, falando, isso sim é mulher empoderada, a mulher que se bota no seu lugar e não rouba o espaço do homem. Que se sente seguro o suficiente para não ter que roubar o espaço do homem. É uma coisa muito enraizada. E esse rolê de como que as marcas ficam expostas no que a mulher consome, é que a mulher ela serve para vender, né? Ela é atraente, sabe? A mulher tem essa construção que ela é o que embeleza o mundo e não sei o que, só que a gente acaba sempre caindo nessa mesma... nesse espaço subalterno, assim, sabe? A gente tá ali pra servir, pra vender, pra seduzir e acaba e fica nisso, sabe? Por exemplo, eu tava no domingo, eu fui no show da Carne Doce, né? Que foi muito massa, muito incrível, achei a apresentação incrível, assim, mas eu não consigo, eu acho que as mulheres devem fazer o que quiser, óbvio, mas é muito claro pra mim que, por exemplo, ali eles vendem a arte deles, a música deles, só que naquele momento ali a parte visual,
o atraente, o que tava seduzindo, era a imagem da Salma ali na frente, sabe? Isso é claro, sabe? Eles estão ali compondo a música, tocando, mas a mulher como essa imagem de redutiva só da imagem, da sedução e como isso se reflete na nossa expectativa, sabe? Nosso valor. Sim. Como beleza é um valor maior que a gente tem que ter, sabe? A gente sempre acredita que é bonita ou feia antes de saber se a gente é inteligente, se a gente é legal, se a gente tem, sabe? Então, sei lá, sabe? É esse status que eu tenho, assim, de... que tudo tá... É uma construção muito, muito, muito antiga, sabe? É um esforço muito uma coisa também diário. Que será que essa posição de pessoas influentes, por exemplo, mulheres que estão conquistando um espaço forte, como, sei lá, agora pegando exemplos no meio da música. Anitta, a Isa também, que eu acho bem incrível. Essas mulheres assim, será que, de certa forma, só um questionamento, não enfraquecem o movimento de que a mulher não precisa ser aquele padrão corpão perfeita para se vender? Porque assim, ó, incrível, uma das mulheres do pop, uma das únicas que estão conquistando assim fora do Brasil, ser a Anitta, ser uma mulher, mas ela é um estereótipo feminino. Sim. Total. Tipo, ela é o estereótipo brasileiro total. A Isa, óbvio, ela é negra, muito foda e tal, ela está conquistando vários espaços também, mas também é extremamente padrão, linda, maravilhosa, perfeita. Adoro. Mas, tipo, são estereótipos, sabe? Sim. E uma coisa eu que eu sempre eu me questiono muito, porque, por exemplo, a Anitta e a Ludmilla surgiram na mesma época, né? E na época, a Ludmilla já era mais gordinha e etc. E a Anitta, tipo, subiu total, sabe? Passou muito na frente da Ludmilla. E aí, eu sempre falei muito, as pessoas não estão se dando conta que isso só tá acontecendo, porque elas cantam o mesmo tipo de música, sabe? E a Ludmilla faz tanto sucesso quanto a Anitta na rádio. E as pessoas dão mais espaço pra Anitta, davam na época, né? E ainda hoje. Mas na época muito mais, na televisão, por exemplo, porque a Anitta era magra e branca. E tipo, total. A Ludmilla na época era gordinha, não tinha feito as plásticas. E perdeu total a voz, sabe? A oportunidade. Ela poderia hoje estar indo pra fora, assim como a Anitta. E uma coisa também que eu queria perguntar pra vocês, a Pri falou sobre essa ideia de que mulher é feita pra vender e seduzir. Como é que vocês lidaram com a pressão de estar sempre apresentável no espaço de trabalho? Tipo, recentemente nesse meu antigo estágio, 3 meninas se demitiram porque o chefe chegou dizendo que era pra todo mundo ir maquiado. Porque ele precisava de gente bonita do lado dele pra receber os clientes. Sério? Sim. E isso também não dá um processo? Muita coisa que ele fazia dava processo. Mas enfim, né? E eu acho também que isso pode ter alguma relação, de repente, com a área do atendimento publicitário. Porque a gente vê pouquíssimas mulheres na criação e muitas mulheres no atendimento. E como é que isso também pode ter relação com esse papel da mulher, como tentar vender e estar sempre bem apresentada para o outro e etc. O que vocês... É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar isso na real. Porque é o primeiro contato com a empresa, né? O atendimento. Então, ser uma mulher pode seduzir mais o cliente. Se tu for ver pelo contexto construído pela sociedade. Se passa sem nem se dar conta, assim. E na maioria dos casos, o padrão, se a gente for falar de estereótipos, o estereótipo da criação é sempre largado, desleixado, usa qualquer roupa, usa brechó, e o atendimento é sempre salto alto, cabelo de salão, é sempre muito diferente, não é o nosso caso, né, Fer? Ainda bem. Não é o nosso caso, eu ia dizer, tipo, eu tô nessa... Não que estar de salto alto e cabelo de salão seja horrível, de novo, acho que as mulheres precisam ser aquilo que elas querem ser, mas a partir do que elas querem ser e não do que esperam que elas sejam, né? Sim, e achar uma linha muito tênue entre tu ceder essa vontade pro outro e tu saber o que tu quer, sabe? E mas isso é muito tênue. É uma grande questão, tipo, eu vejo
eu me visto no dia a dia de uma maneira que não é nem um pouco formal, assim, né? Bem pelo contrário. E eu sei, tipo assim, quando eu tenho reunião, quando eu tenho coisas com o cliente, assim, que é justamente isso, é a minha imagem representando um trabalho que está sendo, enfim, levado até lá. E aí eu tenho que, total, fazer um esforço mega, assim, de tipo, tá, porque sempre é uma questão, assim, como é que eu vou me vestir, como é que isso vai parecer, como é que vai ser meu cabelo. Inclusive ontem o Braga até comentou assim, por que tu, quando tu vai, tipo, na reunião, tu solta o teu cabelo, porque eu geralmente tô com ele preso, bagunçado. E daí eu, tipo, porque eu acho que se eu fosse com o meu cabelo como eu geralmente uso, as pessoas iam botar muito menos fé do que eu já acho. Tipo assim, eu já acho que elas colocam menos fé só por eu aparentar ser uma mina pequenininha, novinha e com esse estilo meio... Porque mesmo quando eu tento me arrumar, eu não tô formalzona, eu nunca uso salto, né? Eu nunca tô, tipo, maquiadona e tal. A pessoa à frente, terninho, saltando. Tipo, mas eu geralmente me esforço já pra construir essa imagem mais próxima do que desses padrões, dessas linhas sérias, né? Mas, tipo, o meu cabelo, daí ele levantou isso, daí eu fiquei pensando muito depois, assim, né? Porque assim, naturalmente, já não vão, já é difícil, assim, eu já tenho que fazer um esforço no restante todo, se eu for exatamente como eu quero ir, ninguém vai me levar a sério. Sim. E isso é uma merda, tá ligado? Porque eu só queria chegar lá e, tipo, dizer, não é sobre isso aqui. Exatamente. Escutem o que eu vou falar. E o pior assim, é que na área da criação, quanto mais largadinho e o seu estilo for o homem, mais chama atenção. Vocês já notaram que na área de criação, o homem ser, sei lá, tatuado e se vestir à vontade, mesmo no meio de trabalho, é um quesito positivo, e para as mulheres não. Porque o homem estar num estilo acordei agora, vim da praia, não é um problema. É um estilo. É uma coisa tipo, ele é da criação e tal. No meio da arte. Malandrão. Olha como ele não se importa. E daí a ele mulher é preocupado com outras coisas pra se importar tanto. Oposto, assim. Exato. E a mulher é completamente oposta. Daí a mulher é, nossa, o jeito que ela vê, tipo, como é que ela vem trabalhar assim. O cara Exatamente. é, nossa, olha como ele é corajoso. Olha como ele bebe, como ele usa drogas, nossa, Ai, uau. Agora a gente parece de ressaca um dia, nossa, mas de ressaca trabalhar. E isso, sobre atendimento e imagem das mulheres, eu acho que se estende além da criação. Porque, por exemplo, questão de secretárias. É a mesma coisa, secretária sabe? É totalmente estereótipo. A minha mãe trabalha num secretariado e é na mesma secretaria há, sei lá, 16 anos, há muito tempo. E ela, acho que ela tá naquele setor ali, como eu falei, há cerca de uns 16 anos. E eu nunca vi um homem entrar naquele setor, nunca. E é uma empresa, tipo assim, gigante. Mas não, parece que automaticamente os homens vão pra gerência. Não que eles tenham qualificação, porque pelo que eu vi lá é meio que uns concursos, assim, sabe? Então, a pessoa nem tem qualificação, mas já é automaticamente esperado que ele vá pra uma gerência e não pra secretaria, sabe? Mas só de pensar na palavra secretário, eu não consigo nem imaginar quem é o secretário, só se for, assim, secretário da prefeitura, sabe? Mas, tipo assim, no médico, no dentista, vocês já viram um secretário sentado? Nunca. Acho que eu nunca vi. Nunca. Isso não pode ser só uma grandíssima coincidência, sabe? Não tem como ser. E uma questão também que sempre me fez me questionar é sobre quanto à depilação, sabe? Nossa, eu ia falar exatamente isso. Eu já tive problemas com os cabelinhos peludos. Até eu entrar na Show the Shit, eu ficava muito nervosa em não depilar a axila e chegar no trabalho e alguém comentar e eu ter que responder e causar aquela situação. E aí eu cheguei na Show the Shit e a primeira coisa que eu fiz foi observar todas vocês. E eu fiquei tipo, tá, ok. Aqui as pessoas são muito de boas e eu não preciso me preocupar, sabe? Mas eu confesso que pra mim ainda é muito complicado isso, assim. Tipo, pra mim pessoalmente não é um problema. Sim. E quando eu tô afim eu depilo, quando eu não tô, e é isso e pronto. Uma desconstrução complicada mesmo. Tipo, pensa que... Quantos anos tu tem? 26. Sei lá, 20 anos da tua vida foram completamente construídos em volta de que sim, tu tem que estar depilado. Exatamente. É recente essa Até coisa mais, de... eu diria. É, tipo 23 anos da tua vida, 24.
Porque é bem Não, isso. eu não tenho pelo desde os 3. Tá. Depilo desde os 3. Não, mas eu digo essa coisa de deixar, Construção. de tu ver mais mulheres Ah, agora é. com pelos à mostra, Tipo, pra tu sem conseguir dúvida. naturalizar na tua cabeça. Faz pouco tempo que isso vem se tornando mais naturalizado. Tipo, Sim. no início eu também achava, tipo, pra quê? Que coisa mais Eu achava estranho desnecessária. também, era um estranhamento total, assim. E Até eu- deixar e ver meu corpo e reconhecer o meu corpo também peludo. Sim. Tipo, eu tenho as axilas também peludas. E, tipo, olhar e pensar, pode crer, esse é o meu corpo na real. E naturalizar pra mim mesmo, assim, na minha cabeça. Mas eu sinto a FU também, de estar em alguns espaços e parecer sempre que aquilo vai ser um ponto de atenção, assim. Eu não quero que seja um ponto de E atenção. pensa que, tipo, no nosso meio isso é mais normal, né? Sim, É. e ainda causa, tipo, ainda motivo pra gente ficar nervosa. Exatamente. Imagina fico pra quem muito, não né? é deste meio, não tá acostumado a ver isso, vai ser uma desconstrução muito mais difícil. Porque eu convivo num meio que a maioria das minas deixam seus pelos crescerem e tal, e mesmo assim demorou pra eu vir a não ter aquilo como um ponto de atenção. Mesmo sem ter problema nenhum com aquilo, chama atenção, porque não é o comum. Mas não me incomodava. Daí eu notava que, por exemplo, a minha mãe, se alguma amiga minha lá em casa, era um super ponto de atenção. Daí eu ficava, nossa, mas por que ela não se desconstrói um pouco? Daí eu penso, meu, se pra mim, que convivo com essas pessoas todos os dias, foi difícil de desconstruir. Imagina pra minha mãe que vê o que é uma vez por mês. Sim, E imagina eu mulheres fico em muito outros chocada. cenários do trabalho, assim, que trabalham num banco ou numa loja, ou Acho enfim, que em outros nem espaços mais Num hospital. quadrados, num hospital. Isso dos pelos é uma das coisas mais difíceis, eu acho mesmo, assim, né? E principalmente algumas áreas específicas, tipo, canela sempre foi das áreas que eu mesmo importei. Mas, por exemplo, axila eu já consegui ficar, tipo, um mês, só que eu saía na rua com medo, porque eu sei que o pessoal sofre, tipo, ameaça de ser agredida porque tá com o sovaco com pelos, sabe? Sim. Tipo, eu saía toda, tipo, meu Deus, ninguém pode ver. Não porque eu achava feio, Sim. mas porque eu sabia que... Por medo da reação do outro. E já tá atrelado pelo sempre a questão da higiene, né? Mas, gente, vocês são peludos desde sempre, nunca foi um problema, vocês são cheirosinhos. Hoje em dia, pra mim, é libertador, assim, tipo, eu quero mais é que vocês se incomodem e lidem com isso, porque, tipo assim, eu sou bem limpinha mesmo com os meus pelos e, tipo... Sim. Não quero que meu corpo se pareça de um nenê, tá ligado? Porque tem até isso, Exatamente. esse corpo que se parece com o de uma criança, só que não Que eu com pelo acho, é criança, que eu né? acho, exatamente, que eu acho É que é um doentio, problema né? muito mais profundo no É, homem. eu acho. O que tu quer que eu aparenta aqui, que eu tenha 5 anos de idade, quando tenho pelo? É. Tenho pelo sim, e tu vai... Exato. É isso que tu tem aqui. Se tu não quer, querido, Vocês infelizmente, eu não viram? vou passar pelo trauma de arrancar pelo de uma região Sim. super sensível. Arranca tudo da tua vida pra ver o que dói. Deixa eu passar uma seringa Vamos aí. juntar. Ai, Pelo teu bel prazer de viver consumindo mulheres que não têm pelo ali, né? A imagem de mulheres que não têm pelo, que tem micropelos. Pelo amor de Deus, eu acho que isso é uma coisa pelos pra... pensados para agradar o homem. É. Tipo, ai, me Vai resolver isso que eu tô na lista. Eu fiquei muito chocada. Eu sempre me depilei com cera. Porque olha só, a construção, né? Minha mãe sempre falou: minha filha, se depilar com gilete, teus pelos vão nascer mais grossos. Com Ai, eu 14 também anos. isso. Sim. Com Sempre. 14 anos, minha mãe já levava eu no salão pra me depilar eu também. com cera quente. Cera, E horrível. hoje eu A não, minha mãe eu também. não passo. Se um dia eu quero me depilar, por exemplo, praia é uma coisa que eu tenho, sabe? Ainda É, não eu me sinto, também não tipo, consigo. virilha, assim, não vou me Sim, sentir à vontade. Sim, sim. E essa cobrança, voltando, tipo, de ter essa beleza no ambiente de trabalho, por exemplo, assim, minha mãe, eu acho que se um dia no trabalho dela ela for sovar cabeludo, acho que ela é capaz de ser demitida, sabe? Sim, não total, duvido, total. ou receber uma advertência. Total. A gente no total, nosso total. meio é até privilegiada de Sim, poder sim. ir numa reunião de trabalho com pelo na canela, sabe? E isso é bizarro, bizarro. Eu lembro que eu sofria muito com essa questão, porque, tipo, eu sou morena, então aparece bastante. E a minha mãe, desde novinha, me levava pra depilar tudo. Eu comecei a fazer sobrancelha muito cedo. Tipo, minha sobrancelha era muito linda, era muito grossa. E eu fui tirando, porque era um tabu no meio que eu convivia, assim. Na Tipo, época, né? E Na agora época, exato. muda E hoje é o completamente, oposto. Hoje é bonito sim. ter sobrancelha Uhum. grossa. Eu lembro que eu fiquei muito puta com isso. Ah, quando eu tinha, ninguém gostava. Agora que não nasce mais essa porra. E eu sempre tive muito amigo guri. Aham. E eu sofri um bullyingzão deles, né? Porque eu tinha muito amigo guri e eles eram extremamente machistas, assim, Sim. comigo. Então eu sempre bati muito de frente com isso.
talvez por isso comecei mais cedo a me empoderar, assim, por ter que ser obrigada a bater de frente com eles. Porque eu convivia, por a minha mãe ser a líder da casa, ela viajava muito, então eu convivia com meu pai. E o meu pai, com os meus primos, jogava bola, então eu sempre fui muito gurizinho. Só que sempre fui colocada na posição de guriazinha. Sim. E talvez eu sofria mais esse posicionamento nítido quando eu era mais nova do que hoje, assim. Porque na época eu ouvia muito essas frases muito clichês de tipo, não, tu é muito frágil pra isso. Não, isso é muito masculino pra ti. Sim. Não, tu não pode usar esse tênis. Eu lembro que eu sempre quis tocar bateria. Um sonho, assim, bizarro. E sempre foi construído que não, uma coisa muito masculina. Nunca me proibiram, mas sempre foi uma construção meio tipo, faz, mas tu sabe que tu vai parecer um guri, né? Essas coisas assim. Sim. E daí, esses dias eu tava vendo, eu notei que é um negócio que me chama muita atenção, que tipo, eu assisto shows e presto muita atenção naquilo. E eu nunca tinha tido o clique de hoje eu tenho dinheiro pra pagar minhas coisas, por que eu não pago um curso de bateria pra mim? Tá ligado? E daí eu fiquei tipo, nossa, por que eu nunca fiz isso? Sim. E daí eu fui lá e me inscrevi. Olha só como gente. Massa, né? Você escreveu? Minha mãe ficou muito puta. Ainda. Mas também nessa questão de, tipo, porque no nosso meio o mais diferentão que tu puder ser, melhor, né? E aí eu fico pensando em outras áreas, por exemplo, mulheres que ganham a vida do esporte, por exemplo, lutas. Quando eu lutava e a gente fazia os treinos de solo com o jiu-jitsu, eu tava sempre muito preocupada em pelo menos depilar aquela parte da perna que as pessoas vão pegar, sabe, com o kimono. Porque eu treinava muito com homens, então eu ficava muito nervosa. E eu vejo que muitas mulheres que ainda estão nesse meio se preocupam muito com isso, porque não querem acabar indo para um estereótipo mais masculinizado e serem taxadas como lésbicas, como se fosse um problema, e como se toda lésbica fosse querer ter pelos, etc. E não sei, sabe? É uma questão, tipo, eu vejo muito lutadoras que fazem questão de, tipo, em todas as competições, em todos os espaços que elas estão, estarem usando rosas, estarem usando coisas. Sim, que pra ter algum ponto feminino naquilo tudo. Eu acho que isso também é foda, tá ligado? Porque que se eu tenho pelo, eu não posso ser feminina também, tipo assim. Sim, exato. Eu quero ter os meus pelos e quero ser vaidosa também, e tá tudo bem, tá ligado? Exato, tipo assim, eu não tenho que estar atrelada e essa coisa até de, tipo, sapatão, como se fosse um problema. Porra! Exato. Não, sabe? E se eu tiver pelo e for vaidosa e ser sapatão, tipo, top, tá ótimo, me deixa, sabe? Com tipo, certeza. eu tenho que andar exatamente pelos caminhos que eu quero andar, sem ter que carregar toda uma simbologia de alguma coisa que tu acha que isso representa isso, sabe? E esse meio é muito estereotipado, assim, porque se tu for notar, meninas sapatão que tem mais atitude, tipo, no dia a dia, são taxadas como masculinas. Tipo, o termo ter atitude, chegar em alguém, falar de maneira mais segura, se expor mais, Isso já é segurança, demais. masculinizado. Sim. E não é algo masculino, sabe? Só que a gente tem que tirar desse lugar do masculino, né? A gente Tá. tem que tirar desse lugar do masculino bizarro. essas coisas de, tipo, da segurança, de tu se colocar de uma maneira mais incisiva, de tu, tipo, não é masculino. Tanto que eu noto que amigos meus chamam meninas lésbicas de mais caminhão quando elas têm atitude, quando elas se impõem, quando elas são empoderadas, sabe? Quando a menina bate de frente e tal, ela é mais caminhão. Quando ela é mais delicada, ok ser sapatão. Porque daí é o estereótipo de sapatão que o homem gosta. É delicada, mas fica com mulher. Exato. E que é pro prazer dele, né? Exatamente, que vira E daí uma a outra imagem pra é eles, caminhão. né? Tipo, não, tipo, o fato de tu ter atitude não te torna masculina, te torna uma mulher com atitude. Tem que tirar esse rótulo. E é um rótulo tão enraizado que eu sinto isso. Tipo, eu me sinto mais masculina na relação quando eu tenho alguma atitude. E isso é muito errado. Sim. Porque daí eu normalmente vou me pôr numa posição de não ter certas atitudes
porque eu não quero ser comparada com um homem. Entendeu? Eu não quero ser um homem, eu quero ser uma mulher de atitude. Daí fica nessa linha tênue entre ser empoderada, ser forte, mas não querer ser masculina. E daí fica nesse impasse, assim. É uma droga. São muitos os desafios que a gente tem que travar. Eu acho que desafios pessoais, internos disso, de despertar, de questionar, de pensar o que a gente quer fazer com a gente, com os nossos corpos, com as nossas vidas, de estar em sociedade e de muitas vezes não só ter que lidar com isso com outros homens, mas com outras mulheres que nos julgam ou que replicam comportamentos machistas, comportamentos dos homens. Então, acho que para fechar essa conversa, fica a nossa mensagem de força, de resistência, de que não estamos sozinhas, que aqui somos 5 mulheres debatendo sobre isso, mas que sabemos que o mundo não é perfeito, assim, maravilhoso, não são todas as mulheres que pensam assim. E que a gente já está num lugar bem privilegiado. E que a gente está nesse lugar de privilégio, mas que vamos tentar, a partir desses encontros e dessas percepções, tentar se unir para que a gente busque ser feliz, né? Que é o que realmente importa e eu acho que é o que todo mundo quer fazer e todo mundo quer na sua vida, né? Sim. Eu queria fazer 2 comentários antes da gente finalizar. O primeiro é sobre uma questão que a gente falou lá no início do podcast, quando eu comentei que no meu primeiro estágio tinham só 2 mulheres, e aí a Pri falou que no que ela tava antes tinham muito mais mulheres, né? E aí eu queria saber quantas delas eram negras. Nenhuma. Pois é. E, tipo, hoje a gente super comemora o fato da Shoot the Shit, né, ter 8 pessoas, 5 serem mulheres, mas a gente ainda não tem nenhuma pessoa negra. E eu acho que é uma questão que a gente tem que estar debatendo e levando para as rodas de conversa cada vez mais. Com certeza. E outra coisa, daí, só pra finalizar, eu comecei perguntando pra vocês se teve algum momento que vocês se perceberam mulheres, né? E aí a gente conversou sobre muitas situações de injustiça, etc., e desigualdade. Mas eu acho que outro momento que eu me percebi muito mulher no mercado de trabalho, principalmente na vida mesmo, foi quando eu fui fazer a minha entrevista aqui na Shoot the Shit. E aí eu primeiro conversei com o Braga, foi super legal, e aí depois ele mandou um e-mail dizendo pra eu conversar com a Manu. E aí eu cheguei e a primeira coisa que eu falei pra Manu foi, tipo, tu é a primeira redatora que me entrevista. E, tipo, na hora que eu falei isso eu fiquei, pode parecer que eu tô super bajulando ela, sabe? Mas foi muito sincero, porque foi a primeira mulher que me entrevistou pra redação, pra criação e etc. E aí eu acho que isso fala muito sobre o momento que a gente tá vivendo e como a gente tá se unindo mais, se dando mais força. E acaba que a gente se percebe mais mulheres quando a gente vê outras mulheres nos cargos que a gente quer ocupar. Sim. Sim. E aí era isso que eu queria falar. Eu tenho 2 pontos só de curiosidade, assim. Tem uma propaganda nova muito legal, eu até abri aqui, da Billie. Eu não conhecia essa marca. Não sei se vocês chegaram a ver. Só que é a primeira propaganda que ao invés... Ela é uma marca de depilação, acho que Gillette, talvez. E é a primeira propaganda que ao invés de pôr um homem barbudo super se depilando ou uma mulher depilando uma área sem pelos, porque vocês já notaram que na propaganda da Gillette aparece ela se depilando, só que já não tem pelo ali, mas ok. Eles botaram mulheres com pelo e a propaganda é muito legal. Sim. Porque e a gente postou isso no Presente Feminino, eu acho. Deixa eu ver. Postaram? É incrível. E eles também falam, incrível. tipo... Eles falam que tu pode se sentir à vontade caso tu queira se depilar, tu Usa. pode usar Eu achei incrível. Eu vi esses dias também. É muito o filme. legal. É lindo, lindo. E também sobre aquele negócio que a gente falou das mulheres serem muito interrompidas enquanto falam ou serem taxadas como se sempre estivessem perto de um professor. Homens se colocam nessa posição de sabe mais. Existe um aplicativo que não tem no iTunes né? Brasileiro, mas é que tu deixa ele ligado, Apple Store.
Não tem no brasileiro, mas tu deixa ele ligado, ele é tipo um extra do teu celular, ele fica ligado sempre, tipo um Shazam, assim, detectando músicas. Cada vez que tu tá falando e tu é interrompida por um homem, ele conta, ele faz uma contagem. Incrível. Que foda. E daí, no final de cada mês, ele conta pra ti quantas vezes tu foi interrompida por um homem. Genial. E é incrível, super E é funciona. incrível como é que será que ele consegue reconhecer, né? Tipo, a ponto de conseguir, tipo, isso aqui é uma interrupção. Massa. É bem legal. E era isso. Isso me lembrou a participação da Manuela Dávila no Roda Viva. Aham. Nossa, Que fizeram a total. contagem de quantas Exemplo vezes. perfeito, né? Então é isso, Força pra gente. vocês. É isso, muito obrigada por toparem fazer isso. E vamos fazer mais. Não sei em que frequência. É isso, muito obrigada por terem escutado até agora. Deixem comentários, se tiver como fazer comentários em algum lugar. E se inscrevam na newsletter do Presente Feminino. E é isso, né? Muito obrigada. É isso. Beijos. Beijo. As palmas.